Resolução de disputas e conciliação com o Dr. Rogério Neiva. Ele está conosco nos estúdios da Rádio Justiça, o Dr. Rogério Neiva, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento e também autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Bom dia, doutor Rogério. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Doutor Rogério Neiva, vamos ao primeiro tema, e a imprensa vem acompanhando e as pessoas também, sobre um acordo entre as vinícolas e o Ministério Público do Trabalho sobre aquela situação de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. Pois é, Sérgio, logo que saiu a notícia sobre esse acordo firmado entre o MPT e as 3 vinícolas, né, que são especificamente Aurora, Garibaldi e Salton, em função, né, da acusação de prática de trabalho escravo, na verdade, envolvendo uma terceirização que era realizada por meio de uma empresa chamada Fênix, né, que era a prestadora de serviço. No final da semana passada, precisamente na quinta, saiu a notícia desse acordo. E, naturalmente, né, como entusiasta do tema, né, e diante do compromisso aqui com os nossos ouvintes, imediatamente, logo que eu tive contato com aquela informação, já me veio, né, o estalo de que, vou me organizar para levar isso para os nossos ouvintes na semana seguinte. Só que o fato é que eu trago aqui não apenas algumas considerações e a notícia do acordo, que já repercutiu, mas como também a repercussão que saiu sobre o acordo, e aliás, assim, isso é inclusive que mais me preocupa no sentido de compartilhar com os nossos ouvintes. Porque não apenas foi noticiado o acordo, como ato contínuo, houve uma reação razoável por parte de alguns atores, principalmente da advocacia trabalhista, de maneira crítica a esse acordo. Então vamos lá para que o ouvinte entenda e contextualizando um pouco melhor. O acordo envolveu o pagamento de 7 milhões de reais, contemplando 5 milhões de reais a título de dano moral coletivo, e temos sempre tratado aqui, Sérgio, só para relembrar, né, caros ouvintes, essas situações envolvendo lesões a interesses transindividuais, né, que extrapolam a esfera individual, que suscita a atuação do Ministério Público, potencialmente configurando aí o dano moral coletivo, e aí nós temos a instauração de um inquérito civil público, como foi nesse caso, podendo ser firmado um termo de ajuste de conduta, como foi nesse caso, o que dispensaria o ajuizamento do ato seguinte, que seria a ação civil pública, o que também não impede que se faça um acordo na ação civil pública, e noticiamos sempre isso aqui, e normalmente nesses acordos se pactua uma compensação a título de dano moral coletivo, inclusive não necessariamente reconhecendo a empresa acusada de que teria praticado aquele ilícito. Esse valor é revertido em favor da sociedade e geralmente também se estabelecem obrigações de fazer e não fazer, condutas que, né, acaba sendo objeto de compromisso. O que aconteceu nesse caso? 7 milhões de reais, 5 milhões a título de dano moral coletivo, e o Ministério Público já estabeleceu que isso vai ser destinado a projetos sociais no local onde estavam os trabalhadores, né, no Rio Grande do Sul, como também no local onde eles foram contratados. E desse valor que seria destinado aos trabalhadores, que remanesce em torno de 29 mil reais, serão destinados aos trabalhadores a título de verbas rescisórias, e uma série de compromissos das empresas, inclusive, principalmente no sentido de não reiterar aquelas condutas e ter uma fiscalização e um rigor maior. Pronto, esse era o acordo, né? Aí qual foi a reação, né, de boa parte da advocacia? E não só da advocacia, mas de outros atores, no sentido de que esse acordo não teria sido um bom acordo, porque o valor teria sido inexpressivo, né? E aí alguns sustentando, né, a ideia de que, alguns até de forma ponderada, eu acho algumas críticas, acho que mais contundentes, né, e talvez passando da conta, outras mais ponderadas. Eu destaco aqui uma crítica que foi feita pela professora Carolina Maier, né, que é advogada trabalhista, inclusive participa de um projeto comigo, aproveito para comentar aqui, que é o projeto Trabalho em Debate, coordenado pelo professor Rodolfo Pamplona e Danilo Gaspar, em que toda semana nós, por meio do Instagram, divulgamos perguntas e as respostas, ajudando a disseminar o direito do processo do trabalho, né, fazendo aqui um jabá do bem, se me permite, Sérgio, mas, né, já está feito. E a professora Carolina Maier disse o seguinte: o punitive damage deve levar em conta que outras empresas devem ser desestimuladas a ter conduta semelhante. E aí isso se refere, né, à questão do valor, do dano moral. A pensar 2 vezes antes de bular regras do jogo. Na minha opinião, os 7 milhões são desproporcionais, levando em conta os 3 fatores, mas sobretudo esse último. Então, assim, houve muitas críticas geralmente nessa tônica, do tipo, olha, muito bem, né, assim, isso, né, não vai desestimular, saiu barato, né? Pois bem, dito isso, Sérgio, o que eu pondero aqui com os nossos ouvintes rapidamente sobre isso? Primeiro, eu já mediei como magistrado vários acordos com o Ministério Público, e o jogo é duro. O jogo com o Ministério Público é duro na mesa de negociação. Então, assim, eu acredito que esse acordo ele foi fruto de uma negociação dura, como sempre é. E provavelmente foi possível. Agora, veja você, caro Sérgio e caros ouvintes. O Ministério Público deu essa resposta num tempo, assim, extremamente rápido, né? Assim, pouquíssimo tempo. Se for seguir outro caminho, o que ia acontecer? Ajuizamento de ação civil pública, aí processo judicial, primeira instância, segunda instância, vai pro Tribunal Superior do Trabalho, sabe-se lá quantos anos, como já aconteceu em outros casos, vão demorar. O que me preocupa nessa reação é que, assim, isso vem a desestimular o Ministério Público em ter uma postura mais flexível e voltada à busca de consenso em outros casos. A crítica sempre é louvável e, enfim, né, tá aí pro ouvinte avaliar, né, o que teria sido ou não o melhor caminho.
Muito bem, doutor Rogério Neiva, vamos para um outro acordo de cooperação técnica agora, um acordo de cooperação técnica que pode resolver 20 mil processos, como é isso? Então, Sérgio, a gente começou a semana com uma bela notícia vindo do TST, no sentido de que a Advocacia Geral da União, né, a União, por meio da Advocacia Geral da União e o Tribunal Superior do Trabalho, firmaram um acordo de cooperação técnica, né, que é o ACT 01 de 2023, em função do qual os dois lados vão envidar uma série de esforços. Inclusive o acordo tem um plano de trabalho muito bem detalhado, né? A vice-presidência do TST terá uma responsabilidade muito grande sobre isso e que foi um grande protagonista da articulação desse acordo. Aliás, eu aproveito para registrar aqui as congratulações ao ministro Aloysio Corrêa da Veiga, né, que é o vice-presidente do TST, e também a minha amiga, a juíza Roberta Mello de Carvalho, né, que inclusive encaminhou aqui para a produção do nosso quadro o acordo de cooperação técnica. Mas esse acordo envolve uma série de medidas, resumidamente, né? Vão ser levantados temas que a AGU pode vir a pacificar internamente, permitindo a celebração de acordos que potencialmente pode atingir 20 mil processos. O que interessa aqui para os nossos ouvintes? Advogadas e advogados e partes que nos acompanham nesse momento, que tenham processos tendo como parte a União na Justiça do Trabalho, principalmente envolvendo os casos de responsabilidade subsidiária. Fiquem atentos, porque é possível, muitas vezes a União discute isso até o TST, a AGU, e é possível que saia um acordo resolvendo isso imediatamente. Então, a minha sugestão para quem nos acompanha nesse momento é que, primeiro, fique atento, procure se informar junto à AGU ou junto, enfim, né, à vara do trabalho, em que pé que está isso, cobre, principalmente, não apenas a vara, mas eu diria assim, principalmente o NUPEMEC do tribunal, porque esse processo será comandado pela vice-presidência do TST, que atua de forma coordenada com os núcleos os NUPEMECs, né, os núcleos permanentes de métodos consensuais, que é quem faz a gestão da política pública nos tribunais, como também nos sejusques. Então, fique atentos, acompanhe, e por fim, eu louvo aqui a iniciativa também da AGU, né, por meio do seu advogado-geral da União, Jorge Messias, como também do TST, que a presidência do TST, né, através do ministro Lélio Bentes, né, abraçou a política de resolução adequada de disputas, né, tem se mostrado aí um grande adepto e simpático da conciliação, contribuindo com os métodos consensuais e a pacificação social, e esse aqui é um exemplo que estaremos acompanhando e eu espero que renda bons